Olá, doutores, vamos trabalhar? Vamos continuar os nossos estudos, vamos dar andamento. E hoje nossa aula é importantíssima, tá bom? Uma das aulas mais importantes do curso. Verdade? Você tá duvidando? Tá achando que é exagero meu? Não é exagero meu, não. Vem comigo. Hoje nós vamos estudar a petição inicial, tá bom? Vamos falar de petição inicial. Petição inicial é essa que está disposta lá na parte especial do CPC. Então, se você abrir o seu CPC lá na parte especial, no livro 1, artigo 318. Só que lembro que a gente conversou em sala e eu tenho reiterado muito isso com os meus alunos em todas as aulas. O que eu tenho reiterado muito com os meus alunos? Primeiro, e aí vocês estão comigo em sala de aula, né? Para quem está comigo em sala de aula sabe disso. Olha, vamos ler o CPC. Não é só pegar o artigo. Ah, mas no aplicativo é mais fácil. Não, mas não é só pegar no artigo. No aplicativo, você precisa folhear o vadimécum, você precisa manusear o vadimécum. Por quê? Porque quando você for para a segunda fase da OAB, e eu digo para vocês de novo, todas as respostas da sua prova estarão aqui. Se você souber manusear o seu vadimécum, pronto, você está aprovado. Você só vai precisar se preocupar com o dinheiro para pagar as despesas da OAB. Agora, se você nem precisa se preocupar com dinheiro, melhor ainda. Você só vai lá e tira a nota, acabou. Não tem nada para se preocupar. Doutores, olha lá. Vamos pegar então a parte especial do livro 1, começa lá, artigo 318, mas antes eu peço para vocês, olha lá, leia os títulos, não é? Parte especial, livro 1, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Então, ó, processo de conhecimento, que é a nossa disciplina, e do cumprimento de sentença. Olha o artigo 318. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou leis. Então, aqui, olha, nas causas do procedimento comum, que é esse procedimento que a gente está estudando, nós vamos aplicar as disposições seguintes. Olha lá, capítulo 2, da petição inicial. Então, agora nós vamos falar especificamente da petição inicial. Mas o que é a petição inicial? A petição inicial é aquela peça que leva a minha lide para o conhecimento do Poder Judiciário. Lembra que a lide é esse conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida que vai ser submetido à apreciação do Poder Judiciário. Então, esse processo que vai levar ao conhecimento do Poder Judiciário, eu vou acionar o Poder Judiciário, sou eu que vou, bater as portas do Poder Judiciário e dizer, olha, Poder Judiciário, eu tenho aqui comigo um conflito de interesse que é qualificado por uma pretensão resistida, não estou conseguindo sanar esse conflito de interesse, preciso da intervenção sua, Poder Judiciário. Então, por isso que você que é meu aluno vê sempre aquele triângulo que eu faço, não é? E agora sem lousa eu fico aqui fazendo mímica, não é? Gesticulando, mas enfim. Eu faço aquela provocação. Eu já fiz isso em outras aulas, vou fazer de novo. Eu tô achando que eu vou até deixar esse triângulo montado aqui pra mim, sabia? Porque a partir do momento que eu tenho autor, eu tenho réu e tenho poder judiciário na figura do magistrado. Na verdade, o que eu tenho é o seguinte: eu, via de regra, vou provocar esse poder judiciário. Quando eu provoco esse poder judiciário, eu automaticamente estou dizendo para esse poder judiciário assim, olha, poder judiciário, resolva a minha lide por mim.
E aí eu faço lá o meu desenho, olha, vou até deixar pertinho para vocês. Olha lá. Então eu tenho o autor, não é? O réu. Aqui eu levo a minha lide, eu provoco a jurisdição, tá bom? Levo a minha lide para apreciação do poder judiciário, tá bom? E aí o réu, que será o polo passivo, autor, polo ativo, réu, polo passivo. Essa é a bendita da relação triangular, onde eu levo a minha pretensão ao conhecimento do magistrado. E é o magistrado que vai decidir, ok? Só que tem uma coisa, não significa que porque eu sou a autora dessa demanda, que eu vou ter uma ação julgada como procedente, tá bom? Não é porque eu fui lá e provoquei, que eu bati as portas do Poder Judiciário, que eu vou ter uma ação procedente. Só que essa petição, não é, esse pedido para o magistrado, ele será feito de uma forma muito específica. Por quê? Porque a lei me indica a forma como eu farei essa petição, tá bom? A lei vai me indicar a forma como eu farei essa petição. E olha lá, o artigo 319, não é? Nós temos lá, capítulo 2 da petição inicial, seção 1, dos requisitos da petição inicial. Opa, para tudo. Então nós vamos falar dos requisitos dessa petição inicial? Sim, vamos falar dos requisitos da petição inicial. E uma coisa que eu preciso falar para os senhores, eu tenho certeza absoluta que os senhores já começaram a ler uma petição onde está escrito lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, olha, já começa doendo os ouvidos, não é? Por causa dos dois pronomes de tratamento, não é? Senhor e doutor, ou uma coisa ou outra. Só que nós temos um grande problema, que alguns advogados não perceberam que desde o CPC de 2015 nós tivemos uma alteração. Por quê? Porque, olha, se a gente pegar o CPC de 1973, lá no seu artigo 282, eu vou até pôr aqui artigo 282, é que eu não tenho no meu CPC. Isso, 73. Eu até devia ter deixado pronto antes, né? Mas aqui eu costumo dizer para os meus alunos, não é? Vocês estão acostumados, é aula normal. Igual eu fico procurando lá perdida. Ah, inclusive, deixa eu falar. A Zamora pediu pra eu falar pra você. Ai, que mentira, só que não. A Zamora não pediu, mas a Zamora, a Amanda Zamora, ela fica me cobrando todas as vezes, não é? Ela fica zombando que eu fico falando certinho, tá bom? Gente, é mania de falar certinho. Eu não tenho culpa. E aí a Zamora, a gente tava conversando com a Amanda, e a Amanda Zamora falou assim, fala pros alunos se inscreverem no canal, que eu já me inscrevi. Vou falar. E quando eu falei pra ela que eu ia gravar o vídeo falando isso, ela não acreditou. Ela começou a rir. Zamora, olha aí, vou falar pros alunos que estão seguirem seus conselhos, vai lá, se inscreva aí no canal, coloca para receber as notificações, enfim. Pronto, falei. Tá vendo? Amanda Zamora, tá? Ela vai ficar brava. Tudo bem, esquece. Volta pra cá para os requisitos da nossa petição inicial. Então, olha, o que eu tenho de requisitos? Ou seja, são itens que são extremamente necessários para minha petição inicial. Eu tenho esses requisitos do artigo 319. Olha o primeiro deles. Primeiro, olha o caput, né? Começa olhando o caput. A petição inicial indicará. Presta atenção no verbo. Eu vivo dizendo isso para vocês. Se atentem ao verbo. Não tá dizendo a petição inicial pode indicar, não. Tá dizendo a petição inicial indicará. Olha lá. Inciso 1. O juízo a que é dirigida. Ou seja,
É o juízo. Então você não vai endereçar para o juiz, você vai endereçar para o juízo. Juízo. Tá bom? Você vai endereçar para o juízo. Ai, mas lá no escritório onde eu faço meu estágio, o advogado lá do escritório, o dono do escritório, todo mundo do escritório, coloca excelentíssimo senhor, doutor, juiz, de tal, tal, tal. Não. O seu colega ou essa petição que você viu, a pessoa tá só um pouquinho atrasada. Mas assim, pouquinho, mas você não está atrasado. Por quê? Porque você é meu aluno. Simples assim. Ai, modesto ainda por cima, não é? Mas enfim, doutores, você é meu aluno, você não vai fazer petição errada. E mais, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar no escritório esbanjando. Quando você voltar pro escritório, não é? Ou você já manda lá no grupo do escritório esbanjando, tá bom? Que você aprendeu na sua aula, que você não vai endereçar pro juiz, é pro juízo. Caraca, mas a professora Alessandra já é meio fora da casinha? Será que todos esses advogados estão errados e a professora Alessandra que está certa? Sim. Na verdade, não é que a professora Alessandra está certa. Eu adoro, inclusive eu adoro quando alguém diz, você está certa. Nossa, faz uma massagem no ego, é bom. Mas, por que eu estou dizendo isso? Por que alguns profissionais ainda permanecem com esse vício? O CPC de 73, eu até abri aqui o artigo pra gente, ó. Ele traz lá, que era o artigo 282, ele trazia os requisitos da petição inicial. E o inciso 1 desse artigo, ele trazia lá, a petição inicial indicará 1. O juiz ou tribunal a que é dirigida. Só que olha o que diz o nosso CPC. O juízo a que é dirigida. Então o outro dizia o juiz ou tribunal a que é dirigida, que é o juízo. Então eu vou endereçar a minha petição inicial para o juízo. Acho que o vizinho vai achar que eu tô louca, né? Mas tudo bem, problema dele. Então, eu vou indicar pro juízo, tá bom? Então eu vou indicar se quiser até, não colocar um tratamento diferenciado ao meritíssimo juízo da primeira vara de família e sucessões, ao meritíssimo juízo da segunda vara civil, enfim, não importa, mas atente-se e prometa pra mim que você nunca mais vai fazer uma petição errada. Promete? Sim, você vai prometer. Tá bom. Se me prometer. Ai, gente, é tão ruim falar com a câmera. Eu fico tão triste. Eu gosto de vocês, eu gosto de gritar no ouvido de vocês, sabe assim, juízo. E aí eu esqueço que eu tô. E fico meio deprê já, sabe? Mas enfim, vamos voltar pra nossa aula que a gente ganha mais. Então, vai indicar o juízo ao qual ela será dirigida. Inciso 2. Os nomes, prenomes, estado civil, a existência ou não de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereçamento eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Vamos falar de cada um desses requisitos? Olha lá, os nomes e prenomes. Então eu vou dizer lá, olha, pensa que eu estou peticionando, que eu serei a autora. Colocarei lá, Alessandra dos Santos Marques Valho. Bom, nome e prenome, ok. Estado civil, divorciado. Convívio em união estável? Não convive em união estável. Mas por que é necessário dizer se a pessoa convive ou não em união estável? Porque dependendo do tipo de demanda, é necessário saber, é importante saber. Certinho? Ah lá, Zamora, olha o certinho aí. Toda vez que eu falo certinho, eu lembro da Zamora. A existência ou não de união estável, isso. A profissão, tá?
professor universitário, número de inscrição do CPF, não é? Do cadastro de pessoa física. Pensa que, ao invés de ingressar com essa ação, de estar no polo ativo uma pessoa física, eu tenho uma pessoa jurídica. Eu vou advogar para a empresa X. Vou advogar lá para o escritório. Isso, vou advogar para o escritório. Rios e Marques Vale, advogados associados. Ó, tem até um merchanzinho com a caneca do escritório, olha. Ficou pequenininho, né? Preciso fazer uma melhorzinha. Mas, enfim, tô lá. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o número, vou lá e coloco o número. Se é pessoa física, eu vou colocar o número do CPF dessa pessoa. E mais, olha lá, o endereço eletrônico. A legislação anterior, não é o Código de 73, lá no artigo 282, deixa eu até olhar. Ele, claro, não trazia, ele é de 73, você acha que o Código de 73, se ele entrou em vigor em 73, se ele foi aprovado em 73, você imagina quando que esse bendito desse código começou a ser elaborado. Você acha que alguém ia pensar em pôr endereço eletrônico? Não, então não tem. É uma grande alteração para nós, não é? Que estudamos. Bom, eu só estudei porque eu gosto da história, porque você sabe que não é do meu tempo. Mas o CPC, né, o antigo CPC, claro que por motivos óbvios ele não trazia esse requisito de trazer o e-mail. Agora sim nós temos o requisito do e-mail. Ah, mas aí já me perguntaram o seguinte: Pro, como é que faz se o meu cliente é uma pessoa que não tem e-mail? E na hora de pôr os requisitos da petição inicial, eu até vou lá e qualifico. Ah, o excelentíssimo juízo da vara civil, o meritíssimo juízo, volta, juízo da vara civil, não é? Ah, fulano de tal, Alessandra, pensa que sou eu, Alessandra dos Santos Marques Valho. Aí coloco lá o nome, prenome, estado civil, coloco o estado civil, a profissão, o número do CPF. Aí agora quando eu chegar no endereço eletrônico, não tem endereço eletrônico. Eu tenho que demonstrar para o meu magistrado que esse endereço eletrônico não está faltando porque eu não sei desse requisito ou eu me esqueci desse requisito. Eu vou demonstrar para o magistrado que eu conheço sim todas as regras do artigo 319, todos os requisitos da petição inicial. Por quê? Porque eu tive aula com a Alessandra é muito chata, ela fica me infernizando a vida, mas eu aprendi todos os requisitos da petição inicial. Então, quando você for colocar, você vai colocar, se a pessoa não tem o endereço eletrônico, sem endereço eletrônico. Olha, porque você já está deixando claro para o magistrado, olha, excelência, não tem endereço eletrônico, não é porque eu esqueci de colocar, porque eu sei sim, eu estudei o CPC, eu sei todos os requisitos da petição inicial, só que meu cliente não tem endereço eletrônico, coloca lá sem endereço eletrônico, tá bom? E o domicílio e a residência do autor e do réu. Aí, eu imagino que alguns de vocês que já estão mais familiarizados com uma petição inicial, falam, mas caramba, eu já li petição inicial onde coloca o número do RG da pessoa. É verdade, na maioria dos casos, a gente vai lá, coloca o número do RG da pessoa, coloca a nacionalidade. Só que não se esqueçam do que a gente acabou de falar em relação ao caput do 319. Sabe por quê? Porque o caput diz, a petição inicial indicará, ou seja, esses requisitos do 300, essas informações do 319 são requisitos, ou seja, são informações essenciais. As demais informações que complementarem, que facilitarem a identificação das partes fica muito melhor, até porque Alessandra, não é? Aí vai depender do ponto de vista, felizmente ou infelizmente vocês encontrarão poucas, mas pensa aí, Maria
Putz, eu falo por causa da minha avó. A minha avó materna se chamava, né? Porque infelizmente ela faleceu, Maria José Alves. Você tem ideia de quantas Marias José Alves existem no Brasil? Um monte. Então, principalmente quando a pessoa tem um nome muito comum, o que acontece? O ideal é que você coloque outros elementos que são capazes de identificar essa pessoa. O RG é um dos elementos que auxiliam na identificação dessa pessoa, tá bom? Talvez em algumas situações vocês verão que coloca o nome da mãe, carteira de trabalho, mas aí quando a gente está falando de relação trabalhista, lembra que aqui a gente está falando de processo civil. Eu sei porque nessas turmas que eu leciono processo civil, eu tenho alunos que trabalham em escritório trabalhistas, que atuam em escritórios trabalhistas, que fazem estágio em escritório trabalhista, enfim, vai lembrar desses requisitos. Só quero que vocês se atentem ao seguinte, que nós temos que prestar atenção nos requisitos do artigo 319, mas as demais informações que forem complementar, como por exemplo o RG da pessoa, são informações que serão importantes, inclusive num eventual caso de homônimo, tá bom? Se a pessoa vai ter o mesmo nome, um dos pontos que identificará essa diferença, não é? Que ajudará a selecionar quem é efetivamente essa parte, é o RG da pessoa. Mas tá bom? Certinho? Então, por isso que tem algumas informações que nós costumamos ver nas petições iniciais e não são requisitos exigidos por lei, mas são informações que nós normalmente colocamos até por uma praxe, certinho? E depois vamos indicar o endereço, a residência e domicílio dessa pessoa. Normalmente a gente coloca lá residente, domiciliado e coloca o endereço da pessoa, mas nós precisamos lembrar lá das nossas aulinhas de Direito Civil, parte 1. Nossas aulinhas de Direito Civil, parte 1, nós aprendemos que a pessoa ela pode ter vários domicílios e ela pode ter várias residências também, tá bom? Residência onde essa pessoa mora, domicílio, né, a grosso modo, numa síntese muito apertada. E o domicílio local onde essa pessoa pode ser encontrada. Então, se por exemplo, eu estou o dia todo no trabalho, posso ser encontrado no trabalho? Pode ser encontrado no trabalho. Então, pode ser, seu trabalho pode ser um dos seus domicílios, certinho? Lá vem o certinho de novo. Olha, o inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, olha, primeiro, o que é esse fato? Fato, quando a gente pensa em fato, nós vamos pensar em quê? Na nossa história, não é? Em como esse fato deu causa a essa lide. Olha, pensa o seguinte, eu emprestei dinheiro para alguém e esse alguém não me paga. O empréstimo de dinheiro é celebrado através do contrato de... Vamos lá? Claro, vocês já lembraram, porque já estudaram contratos, sabem tudo de contratos. Então, o empréstimo de dinheiro é feito através de um contrato de... Desculpa. É feito através de um contrato de mútuo. Então pensa que eu celebrei um contrato de mútuo com uma determinada pessoa. Essa pessoa não me pagou. Vou ingressar com uma ação para tentar receber. Mas pense que esse contrato foi só verbal, tá bom? Isso, pense que esse contrato foi verbal, por isso eu vou ter que entrar com uma ação de conhecimento. Por que eu tô falando isso do contrato verbal? Porque se eu tivesse um contrato por escrito, assinado pelas partes, por testemunhas, tudo certinho, eu já ingressaria direto com a execução. Mas aqui a gente tá falando de processo de conhecimento. Tá ok? Tá vendo, mano? Tá ok, falei agora. Olha lá. Então eu vou contar a história. Olha, eu conheço o fulano de tanto e tanto tempo, tal.
e devido ao fato de eu conhecer, eu acabei fazendo esse empréstimo de dinheiro. Conto toda a historinha, mas claro que você não vai ficar lá, não é? Era um lindo dia ensolarado, não é? Temperatura alta, na casa dos 29 graus. Você não vai fazer isso, não é? Na redação do colégio lá, estilo redação, minhas férias. Não, não é isso. Você vai fazer uma breve síntese dos fatos, demarcando os pontos importantes e mais. Por que precisa disso? Ué, se você está levando essa lide, você tem que levar para o magistrado o conhecimento do fato que deu aso, do fato que deu causa a essa petição inicial. Então vai lá, faz um resumo breve dos fatos, tá bom? Com esse resumo breve dos fatos, você leva o ocorrido ao conhecimento do magistrado. Mas o inciso 3, ele não diz somente fatos, ele diz fatos e fundamentos. Então, depois que eu fiz os fatos, eu vou fazer o meu fundamento jurídico. Vou falar do mútuo, vou falar de empréstimo, pensando nesse exemplo, tá? Vou trazer toda a fundamentação. Se eu quiser, se eu entender que é necessário trazer jurisprudência, eu trago também jurisprudência. Se eu entender que é necessário trazer parte da doutrina, trazer algum conceito, trazer alguma eventual súmula, né? Eu vou e coloco tudo isso na minha fundamentação. Na fundamentação jurídica, eu usarei todos, e de novo, todos os meus argumentos jurídicos, toda a minha fundamentação jurídica, todo o meu embasamento legal para que eu tenha sucesso na minha lide, certo? Uma coisa importante para nós lembrarmos, o fato e os fundamentos, ele nada mais são que a causa de pedir. Os fatos e os fundamentos, eles formam a minha causa de pedir. Por quê? Porque toda ação ela tem que ter essa causa de pedir, certo? Tranquilo? Ó, pro nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar no outro. Por quê? Porque eu tive problemas ontem, para carregar o vídeo, tá bom? Então eu não vou passar de meia horinha. Mas aqui, se eu continuar falando do próximo inciso, vai ultrapassar, enfim. Então, daqui a pouco a gente vai falar do inciso 4. Certinho, doutores? Até daqui a pouco.